porque onde você pisa é alguém que você está pisando, né? Todas as relações são relações de produção, portanto, todas as relações são relações políticas. Esse é um mundo no qual a relação de pessoas e coisas, né, adota assume uma característica que não deixa de apresentar analogias, talvez seja isso que a Marilyn Chatan estivesse se referindo, com o que nós estamos vendo hoje no nosso mundo, em que a distinção entre pessoas e coisas se torna cada vez mais difícil de fazer. Seja porque os índios acham que os animais são gente, o capitalismo acha que corporações são gente, e ninguém acha isso estranho. Né? Como vocês sabem, as corporações, as firmas têm personalidade. Tem um livro que saiu agora chamado Podem as Corporações Pensar? Né? Claro que podem. Né? E nós sabemos que tipo de pensamentos elas têm. Né? Não vejo em que isso seja tão diferente de os índios perguntarem: podem as onças pensar? Né? Faz até mais sentido. Né? Até porque as onças têm um cérebro, etc. Né? Enfim, e são espertas. Né? As corporações também, né? Claro. Mas essa progressiva indistinção entre o estatuto da pessoa e o estatuto da coisa, que é uma distinção fundante da nossa metafísica jurídica, né? E da nossa metafísica mais geral, né? Pessoas somos só nós, na verdade, os animais e os outros seres vivos pendem para o lado da coisa. Nós sabemos que, embora nós tenhamos 98% ou 98, algo por cento de parentesco cromossomial ou genômico com os chimpanzés, a distância entre nós e os chimpanzés é infinitamente maior do que a distância entre um chimpanzé e digamos, um jacaré, do ponto de vista jurídico. Né? Matar um chimpanzé e matar um jacaré não é tão diferente assim. Né? Já matar um humano é infinitamente diferente de matar um chimpanzé, apesar de toda a semelhança. Isso vai mudando, é claro. Nós começamos a ver sociedades que começam a atribuir estatuto jurídico a certos animais, estatuto de pessoa a certos animais, notadamente os golfinhos no Japão, eu creio, foram recentemente declarados como passíveis de receber o estatuto de pessoa, o que não impede os japoneses de comerem carne de baleia freneticamente, e as baleias e os golfinhos, afinal de contas, são parecidos, como de resto, reconhecer o estatuto de pessoa a outras pessoas não impediu os índios de praticar antropofagia. Então, as coisas não são tão simples assim. Né? Mas essa progressiva fusão entre pessoas e coisas, que não só começa a personificar coisas como corporações, né? Como começa também a coisificar pessoas por meio de todo, enfim, o imaginário e a tecnologia de próteses, ciborgues, a presença cada vez mais como ator efetivo no nosso mundo das máquinas de Turing, dos computadores, né? Torna cada vez mais difícil a distinção nítida entre a pessoa e a coisa. Né? O que, como disse a Marilyn, torna as sociedades melanésias muito mais à vontade nesse nosso admirável mundo novo do que no mundo clássico do século XIX ou do século XX, todo ele ancorado na distinção fundamental entre as pessoas e as coisas, né? E na denúncia clássica do marxismo da confusão fatal entre pessoas e coisas, que é o chamado fetichismo da mercadoria. Né? O fetichismo já deixou de ser como se diz, um erro e passou a ser um fato, né? De alguma maneira. Né? Bom, a questão que fica, e a questão com a qual eu deixo vocês, é uma questão provocativa, que é a seguinte. Naturalmente, essas cosmologias antigas, como diz o Latour, cujas inquietudes, de repente, nós percebemos que não são tão absurdas assim, né? Qual é o valor de verdade científica contido nessas cosmologias? Né? Bom, verdade científica a gente diria infinitamente inferior às nossas cosmologias científicas, à nossa ciência. Diria um cientista, diria um moderno, diria um ocidental, até porque nós estamos falando de verdade científica. Então, essas cosmologias, não sendo científicas, não podem ter valor de verdade científica. A pergunta que fica, entretanto, é qual é o valor de sobrevivência dessas cosmologias, de fitness, para usarmos uma expressão cara aos sociobiólogos e darwinistas de plantão. Né?
Se nós quisermos ser científicos, vamos ser científicos até o fundo. Aí eu perguntaria, do ponto de vista da teoria da evolução, né, a verdade está subordinada à sobrevivência diferencial de uma espécie, né, ou de uma população. Então, verdade é um conceito irrelevante do ponto de vista da sobrevivência, né? Irrelevante, entenda-se. A verdade está subordinada à sobrevivência, né? Uma mentira útil, para falar como Nietzsche, é infinitamente mais útil do que uma verdade incômoda, né? Do que uma verdade que desanima ou desmoraliza ou extingue uma espécie, né? Então, num certo sentido, do ponto de vista global, né, pode ser que o segredo da sobrevivência diferencial dos humanos dentro do cosmos, né, do nosso cosmos, nosso pequeno cosmos, ninguém vai a Marte. Se for, vão ser 5 americanos daqui a 30 anos e não vai mais ninguém, né? Do ponto de vista global da espécie, o segredo da sobrevivência diferencial dos humanos pode estar na mão dessas intuições filosóficas fundamentais que guiam as chamadas cosmologias antigas. Até porque elas têm se mostrado, do ponto de vista, precisamente, do seu valor de sobrevivência, aparentemente, até agora, muito mais eficazes do que o valor de verdade que a nossa ciência produziu como correlativo de um modo de vida absolutamente destrutivo de suas próprias condições de existência, né? Fica a questão, o que fazer diante dessa situação em que nós sabemos muito, mas não podemos fazer nada, né? Ou muito pouco, né? Isso basta para nos consolar, digamos assim, né? Nós vamos morrer sabendo, né? Ou será que uma outra forma de imaginar a relação com o mundo, né? Uma forma de imaginar essa relação que pode não ser cientificamente correta, mas que ela tem efeitos práticos, concretos, infinitamente mais adequados para manter a vida humana dentro dos parâmetros termodinâmicos que acolheram essa vida durante os últimos 11 mil, 20 mil, 30 mil anos, 100 mil anos, se quisermos considerar a espécie como um todo, né? Qual das duas? Quem tem que aprender o que com quem? Essa é a questão que eu deixo vocês. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Vamos, então, ter uma oportunidade de perguntas. E está aberto, então, para perguntas. Vamos ver, conforme o número de perguntas, eu tento organizar um pouco em bloco ou não. Eu vou te pedir para... Boa tarde. Tá, é só para avisar, eu sou surdo. Ah, tá bom. Dá para ouvir? Dá. Meio bom, surdo. Obrigada pela palestra. É sempre interessante, inspirador ouvir tantas relações inusitadas. E é difícil até começar a fazer a pergunta, porque ela suscita muitas ideias, né? Mas uma curiosidade que eu tenho, eu sou da área de ciências sociais, e gosto muito de Lévi-Strauss. E lembro, mas não sei nada de matemática. Eu lembro que, se não me engano, no Pensamento Selvagem, ele diz que a cibernética, que nos anos 50 e 60 estava se desenvolvendo, estaria convergindo ao pensamento selvagem, que é o pensamento estrutural binário.
E aí haveria uma relação muito próxima entre a antropologia e a matemática e as ciências ditas exatas, né? E Lévi-Strauss era muito interessado nessas pontes e via a ciência como uma unidade, né? Não havia uma separação entre humanas e matemáticas. Afinal de contas, o pensamento é também o pensamento da natureza. E como é que o professor Viveiros de Castro, que é reconhecido por Lévi-Strauss como um continuador do estruturalismo no Brasil, numa das suas entrevistas, entende essa convergência hoje? Ele é da Academia Brasileira de Letras, ele era da Academia Francesa, tem um lance lá entre as duas academias e tal, mas isso é brincadeira. O ponto do que o Lévi-Strauss faz no Pensamento Selvagem é um ponto válido, mas eu acho que tem algumas limitações. O ponto dele, basicamente, é de produzir uma outra imagem do selvagem, né? Como sendo capaz de ciência, né, digamos assim, como tendo a capacidade da ciência. Ele diz, na verdade, existe uma ciência selvagem que utiliza os mesmos, digamos, mecanismos cerebrais, mentais e lógicos, formais, que a ciência moderna, só que ela se aplica a um outro nível de realidade. Ela se aplica à realidade sensível, né? Enquanto que nós procuramos realidades cada vez mais longínquas, mais distantes da sensibilidade, né? Até mesmo porque nós somos herdeiros da clássica distinção cartesiana, lockeana, das qualidades primárias e das qualidades secundárias, né? As qualidades primárias são aquelas matematizáveis, extensão, né? Figura e movimento, etc. E as qualidades secundárias seriam as qualidades, justamente, que remetem à interação entre o mundo e o sujeito e que dependem muito da constituição do sujeito receptor. Odores, cores, cheiros, essas coisas todas eram consideradas como não cientificizáveis nos bons velhos tempos da ciência clássica, no sentido clássico da palavra clássico. Mas o Lévi-Strauss, então, entendia que o pensamento selvagem era o que ele chama de ciência do concreto, né? E quando ele menciona a cibernética, ele estava pensando, não esqueçamos que quem inventou a linguagem, como é que chama? A linguagem binária, o 0-1, foi o I Ching, né? O Leibniz pegou essa ideia, o Leibniz, que foi o inventor da linguagem binária, da matemática binária, se inspirou no I Ching, que poderia ser considerado como um produto de um pensamento não científico, né? Visto que era um jogo de adivinhação, né? Baseado, entretanto, na oposição rigorosa entre traço cheio e traço partido, e com isso trabalhava com 0-1, né? E isso deu a ideia ao Leibniz de produzir a matemática binária, que está na origem longínqua da linguagem binária, que em seguida foi usada pelos computadores. Mas me parece que o Lévi-Strauss se preocupa muito, com razão, né, digamos assim, em resgatar o selvagem da sua imagem do homem exclusivamente preocupado com a sua sobrevivência imediata e enfim, com o seu estômago. Ele tem uma frase famosa quando ele diz: os animais não são apenas bons para comer para os selvagens, para os primitivos, eles também são bons para pensar, né? Isto é, existe um interesse cognitivo, especulativo, intrínseco ao pensamento humano, seja ele selvagem, seja ele científico, né? Na verdade, a expressão que ele usa não é científica, é domesticado, pensamento selvagem, esse pensamento domesticado, e o que ele entende por domesticado é muito interessante. Ele diz: é o pensamento domesticado em vista do aumento do seu rendimento prático, ou, se vocês quiserem, do seu rendimento econômico, né? O pensamento domesticado é um pensamento, digamos, que está determinado, dominado por um imperativo de eficácia prática, enquanto que o pensamento indígena estaria, digamos assim, ainda relativamente liberto desse imperativo da eficácia prática. São sociedades, em suma, na maioria delas, em suma, em que não existe estratificação social marcada, em suma, não existe luta de classes, não existe mais-valia e, para simplificar, não existe Estado, na maioria delas, onde, portanto, o pensamento pode, digamos assim, correr solto, né? Sem cerca, digamos assim. Então, Lévi-Strauss está muito preocupado em resgatar esse aspecto propriamente, como se diz, espontâneo, propriamente intrínseco ao pensamento humano, que é a paixão pelo conhecimento.
Mas me parece que ele decalcou excessivamente o pensamento selvagem sobre o pensamento científico, como se ele fosse uma forma de ciência, né, ao seu modo, né? Ou seja, ele toma o pensamento científico como, na verdade, a joia da coroa, né, como a culminação do conhecimento, né? E, de certa maneira, ele reduz a noção de conhecimento à noção de conhecimento científico, né? E hoje, para nós, tornou-se praticamente sinônimo. O verdadeiro conhecimento é o conhecimento verdadeiro, isto é, o conhecimento científico, né? Eu acho que uma das coisas que se percebe é que há muitas outras formas de conhecimento. O filosófico é um deles, o matemático é outro. Matemática não é uma ciência, não me batam, mas a matemática, para mim, não é de forma alguma uma ciência, no sentido, não estudo um domínio da ontologia da natureza, mas é o pensamento se exercendo puro, é uma forma pura de exercício do pensamento exercendo sobre si, explorando todas as capacidades lógicas, mas não é propriamente... A matemática é um instrumento utilizado pelas ciências naturais, sobretudo, mas humanas também, né? Mas ela não é uma ciência. Talvez será algo mais importante que uma ciência, talvez será algo menos, eu acho que é mais, né? E eu acho que existe, de fato, uma imaginação matemática que é inerente aos mitos, por exemplo. Lévi-Strauss mostra isso, né? Que os mitos são capazes de imaginar, no sentido de colocar em imagem operações lógicas sofisticadas, né? Há uma teoria do infinito contida nos mitos, há uma teoria das séries, das séries convergentes, das séries divergentes, há toda uma quantidade de operações matemáticas ou de temas matemáticos que aparecem no pensamento selvagem e que já estavam, na verdade, no nosso pensamento selvagem, que é a filosofia pré-socrática, que era essencialmente mítica, né? Boa parte do que os mitos contam você vai encontrar no Zenão ou no Parmênides, muito parecido. E toda a nossa ciência e nossa matemática saiu dessa mitologia ocidental, que é a filosofia pré-socrática, né, os eleatas, os parmenidianos, etc., etc. Então, eu vejo isso. Vejo, por outro lado, que o Lévi-Strauss subestimou, subestimou não é a palavra, ele deu menos valor ao que a gente poderia chamar o aspecto propriamente filosófico, metafísico, especulativo do pensamento indígena, né? Em favor do pensamento que está voltado para o mundo sensível, observável, né? E pouca atenção, penso eu, à dimensão propriamente especulativa desse pensamento, né? Que ele normalmente associava à religião da nossa sociedade, que para ele é um domínio absolutamente negativo, onde vicejam as piores tendências do espírito humano, irracionalismo, misticismo e assim por diante, né? Eu acho que essa distinção dramática que faz o Lévi-Strauss entre religião e ciência me parece questionável hoje, né? E por várias razões, até porque há domínios em que, sobretudo quando nós chegamos na cosmologia, no sentido propriamente dito da palavra, a cosmologia física, né? A cosmologia dos físicos, né? Nós chegamos a um problema que é, por natureza, um problema mítico, que é o problema da origem, né? Problema que, por natureza, nos leva a toda sorte de aporias, de regressões ao infinito e de, enfim, situações que, de uma maneira ou outra, escapam por entre os dedos do discurso científico puro, né? Então, é mais ou menos isso que eu teria a dizer. Eduardo, eu só queria voltar ao início, quando você modestamente colocou o que você está fazendo aqui, né, com as credenciais que você apresentou. Eu queria dizer que, na verdade, não poderia ter melhor escolha, tá? Eu acho que a história da ciência, como eu a vejo, ela vai muito de encontro às suas posições da antropologia, né? Quer dizer, especialmente pegando agora, voltando para o ponto último que você estava colocando, né? Hoje em dia, eu, por exemplo, lá em São Paulo, na PUC, a gente estuda a influência da cabala e da alquimia no pensamento científico de Isaac Newton, tá? Pegando
monstro aí da ciência moderna, e muita gente aqui já conhece, tem textos e textos sendo produzidos. Então, eu acho que você entende essa visão mito-histórica que se reivindica como necessária para reler os pré-socráticos, reler os gregos, né, que seriam a racionalidade pura, e, na verdade, é uma racionalidade mítica, né, e assim vai por aí afora. Né, eu lembrei, quando você estava falando, foi meu tema de doutoramento, do Mário Schemberg, falando da metodologia, você não usou a palavra, mas ele usava, da metodologia que os indígenas tinham da ciência no seu fazer religioso médico, que era o pajé que determinava a tua cura, que ela era espiritual, e também herbalística, essa metodologia, como você falou, modo de pensar. Agora, por outro lado, quando a gente pensa dessa forma, eu acho que parece que havia uma seguridade nas coisas até agora, e agora a gente rompeu. Né? Para mim, não havia essa seguridade também no passado. É um mito que o passado criou até pouco tempo, de que estava tudo certo. Né? Quem era marxista estava crente que estava entrando no paraíso socialista, comunista. Quem era capitalista achava que ia levar, o capitalista mais liberal, tal, ia levar todo mundo para o paraíso capitalista do consumo. Né? Mas o mundo estava ancorado e estava indo para frente, para o lugar certo. Né? Daí você chega agora e fala para a gente assim, aliás, as tuas moedas de aposta não são muito altas. Eu queria você colocar uma casinha que você tem em algum lugar aí para veraneio nessa tua aposta, para a gente realmente sentir que você está confiante nessa tua aposta. Colocar a bancada do CNPq, tá bom, está colocando alguma coisa na mesa, mas não está colocando muito. Não, mas eu falei que eu não apostava nem a minha taxa de bancada de que não haveria uma guerra nuclear. Quanto mais uma casinha. Ah, bom, ah, bom. Então, porque o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, por outro lado, nessa visão, levando às últimas consequências, eu não sou tão pessimista como eu acho que a gente sai daqui, né? Como estava falando com o meu colega aqui, ele sai daqui para dar um tiro na cabeça, porque, de certa forma, o mundo já acabou. Tá certo? Aliás, hoje essa é uma piada que vira e mexe e volta. Né? O mundo, tal como o mundo, ele já acabou. A gente vive uma ilusão, crer super que está indo para frente. Mas, enfim, para finalizar, eu queria te dizer o seguinte, por exemplo, quando você fala do mundo cartesiano da extensão, resistência, olha, a métrica já foi, para muitos físicos, matemáticos, Mário Schemberg um deles, a gente já fala de uma física pré-métrica, que está antes da extensão do Descartes. A quântica já aceita o que você falou dos búzios e dos você entende? Daquela sorte essencial que o indígena não abre mão, e faz muito bem de não abrir mão. Né? Quando Einstein falava Deus não joga dados para negar a quântica, ele não leu a Bíblia. Porque como é que você divide a Terra lá? A Terra você divide com sorteio, está lá no 5º livro da Bíblia. Então, eu quero dizer o seguinte, quer dizer, algumas coisas que a gente colocava como o que constitui a modernidade, já foi também criticado pela própria ciência. Então, só quero te dizer, quer dizer, essa possibilidade que ela levantou de uma ciência que vai reintroduzir pelo nosso pensamento informático, digital, sei lá, virtual, rede social, sei lá o que a gente chame, de repente uma proximidade e um diálogo com aquilo que a gente até agora não era surdo, né? Pode acontecer. Só quero dizer o seguinte, quer dizer, surpresas, aquilo que você falou, such as we know, agora é such as we don't know. Né? Thanks God. Bom, só uma coisa rápida. Uma resposta rápida só. Eu acho que a questão das relações entre religião e ciência é uma relação muito importante. Eu li há pouco tempo, na verdade, há pouco tempo, o livro, para mim, é fundamental, que vocês provavelmente conhecem, que é um livro do Amos Funkenstein, que é a teologia e a imaginação científica. Como ele mostra que toda a revolução científica do século XVII derivou diretamente de uma especulação filosófica religiosa, né? E, portanto, isso está nas entrelinhas, né, de que existe uma filiação bastarda, porém direta, entre monoteísmo e mononaturalismo, né? Entre a ideia de um princípio único, né,
de uma causa única, de um domínio único. Enfim, você passou é como se digamos, a transcendência de Deus tivesse sido deslocada para uma transcendência da natureza. E a natureza passou a ocupar as funções de transcendência absoluta que Deus ocupava nas teologias medievais, né? O mundo incriado, né, passou a tomar o lugar do mundo criado, né? E, portanto, aí o problema da criação do mundo, entenda, esse problema cosmológico da origem do universo, se torna um problema especialmente espinhoso. Enfim, outra coisa, naturalmente, é que o que nós costumamos chamar de ciência, os cientistas humanos costumam tomar como modelo da ciência, é algo que é a ciência do século XIX, né? Quando a ciência, a física, em particular a física e outras ciências modernas, já estão em outro lugar, e os cientistas humanos continuam a tomar como seu padrão de cientificidade, seu padrão epistemológico, seu modelo de conhecimento que remete à ciência do século XIX, né? E isso é algo que é uma falha grave na formação dos cientistas humanos, né? Porque quando eles querem ser científicos, eles ficam fazendo a ciência de 1850, né? Esquecendo que muita água passou debaixo dessa ponte, né? E, de outro lado, que muitas das coisas que eram consideradas como escapando do domínio da ciência, né, hoje estão sendo recuperadas pelo pensamento científico, né? E há uma série de experimentos, certamente arriscados, mas interessantes, sobre, por exemplo, cognição das plantas, né? Outros não tão arriscados, porque já bem mais consolidados, sobre cultura animal, né? Ou seja, transmissão extrassomática de comportamentos por parte de várias espécies animais, uso de instrumentos por várias espécies animais, ou seja, a distinção absoluta, total, clássica entre o humano e o não humano, o humano e o animal, entenda-se, o animal não humano, né? É uma distinção que está cada vez se tornando mais difícil de traçar, a linha é cada vez mais sinuosa, cada vez mais pontilhada, e cada vez mais nós percebemos que essa distinção pode ser muito menos nítida, muito menos dramática do que no tempo que nós achávamos que nós éramos animais com alguma coisa a mais, né? Éramos animais como os outros, claro, nós sabemos disso, mas tínhamos uma coisa a mais, que recebeu vários nomes, né? Cultura, linguagem, trabalho, falta, lei, Édipo, tem vários nomes, isso que nos torna diferentes do resto do mundo animal. E hoje nós vemos que essa diferença se torna cada vez menor, do ponto de vista da própria ciência, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta que eu corro o risco dela já ter perdido o sentido ou dela ser grande demais, mas eu não consigo resistir porque, ao longo da sua conferência fascinante, eu senti uma tensão em relação a algo que está escrito exatamente atrás de vocês aí no palco. Por que tudo parece em crise, exceto os paradigmas em que tudo aparece em crise? Eu acho fundamental lhe perguntar isso, porque, afinal, foi uma conferência sobre a crise, ou sobre algo que é mais do que a crise, até como foi dito, e, enfim, é autoexplicativa a razão pela qual eu lhe questiono isso. Questão difícil. Eu diria, bom, basicamente duas coisas. Bom, para não parecer que eu não sou uma pessoa de esquerda, vou citar o Gramsci e vou dizer que eu gosto muito de uma frase do Gramsci que diz que é preciso aliar o pessimismo do intelecto ao otimismo da ação, né? Essa ideia é fundamental. O fato de que você seja intelectualmente pessimista não deve se transformar em quietismo, ou em desespero, ou então num hedonismo, tipo Últimos Dias de Pompeia, né? Então, primeiro isso. Eu sou pessimista, intelectualmente, completamente pessimista por tudo que eu leio. Eu sou um leitor aplicado dos climatologistas, enfim, leio os relatórios todos, leio todos os relatórios do IPCC, leio todas as projeções, converso com climatologistas, não ouço opinião de quem não é do ramo, mas é cientista e começa a dar palpite sobre
mudança climática, dizendo que está tudo errado. E eu volta e meia me aparece sei lá, um geólogo ou um especialista em ciência dos materiais para dizer que a teoria da mudança climática está errada. Falei, meu amigo, quando eu estou com um problema no coração, não vou procurar um oftalmologista, né? Os dois são médicos, mas você não entende nada de coração, o outro não entende nada de olho. Então, por favor, fique no seu departamento, que eu vou procurar vou ler quem estuda geoquímica, geofísica e química atmosférica, etc. Tudo que eu tenho lido a respeito disso me leva a acreditar que nós estamos entrando, de fato, num processo inédito na história do planeta, dentro da história humana, né? Dentro do tempo de vida da espécie humana. Esse processo inédito é um processo que tem consequências imprevisíveis, né? E que me leva a acreditar, a aceitar a definição, ou a negativa da definição que a Sanguers dá, dizendo, não se trata de crise. Crise é uma coisa que dá e passa, né? Por definição, né? Crise de paradigma, vai ter um outro que vai entrar. Ela diz, trata-se da entrada num novo regime que não vai sair, não vai embora. Nós temos que nos confrontar com esse fenômeno, com o fenômeno de que nada será como antes, como diz a música, né? E que isso aí é algo para o qual nós não estamos absolutamente preparados, e as medidas que estão sendo tomadas pelos poderes constituídos, né, são medidas absolutamente irrisórias, paliativas, lentas, recalcitrantes, né, e são, aliás, uma prova de que os verdadeiros atores internacionais com poder de decisão sobre os destinos do planeta não são os Estados nacionais como nós imaginamos, a tal ponto que o secretário-geral da ONU, antes de convocar a COP21, que vai acontecer agora, daqui a alguns meses, algumas semanas, na verdade, disse que precisamos mais do que os presidentes e os representantes dos Estados nacionais para discutir o problema do clima, precisamos também das corporações, das firmas, etc. Finalmente, ele reconheceu que tem que chamar quem manda para a discussão, né? E que os Estados nacionais não são senão a polícia dessas grandes corporações transnacionais que estão nos envenenando há séculos, né? Cada vez mais deliberadamente, né? Sabendo disso, independente de sustentar ou não uma universidade ou outra, né? Nós sabemos que essas corporações são propriamente o inimigo, no sentido radical da palavra, né? E acho que existe uma guerra civil, porque o planeta hoje é um só. Essa guerra é uma guerra entre o que nós chamamos no livro Débora e eu de terranos, aqueles que pertencem à Terra, e o que o Latour chama, ironicamente, de humanos, isto é, aqueles que se consideram como pairando alguns centímetros acima do solo e, portanto, porque são dotados de um instrumento de levitação qualquer, que é a alma, a cultura, ou a ciência, ou algo que os distingue e que os torna imunes ao que acontece no planeta. Seja porque eles têm uma capacidade tecnológica de se autotranscender, né? Seja porque eles vão parar em Marte, vão conquistar o espaço sideral, o sertão sideral, e vamos exportar a civilização para fora, seja porque nós vamos nos metamorfosear em máquinas, sermos capazes de fazer um upload da nossa consciência em plataformas eletrônicas e, portanto, nós nos tornaremos imortais, que é um sonho muito, muito difundido na Califórnia, pelo pessoal do Vale do Silício, os chamados singularitarianos, que são os defensores da ideia que vai haver uma grande catástrofe, no sentido matemático do termo, em que vai haver um momento em que a inteligência combinada de todos os computadores do planeta vai exceder a capacidade cerebral de todos, a massa cinzenta disponível no planeta. E, nesse momento, vai haver uma transfiguração, alguma coisa como uma espécie de... justamente uma coisa apocalíptica, no sentido positivo, e que, finalmente, nós vamos nos transformar em seres, finalmente, sem corpo, né? Que é o sonho último dos humanos, né? Não ter um corpo, né? E os terranos, ao contrário, entendem que o corpo vem primeiro, né? E que sem corpo não tem jogo, literalmente.
posso ir até 1 hora fácil. Nós estamos tentando seguir a ordem aqui de quem solicitou a palavra. Né? Professor, eu sou Leonel Piovesana de Chapecó, da UNO Chapecó, e trabalho desde 1995 com comunidades indígenas, né? Em cursos superiores criados dentro das terras indígenas. Primeiro, eu agradeço pela sua fala, foi bem pertinente, e eu acho que me faz refletir e pensar questões que até então eu não tinha evidenciado ainda. Mas o segundo ponto, a pergunta mesmo é por que hoje ainda temos tanto medo das comunidades indígenas ou dos indígenas. Acho que no país se falou em índio ou nos povos autóctones, originários, há um medo, há uma... Né? E outra, somos em maior número de indígenas fora das terras indígenas, nos nossos sangues, e não se reconhece isso, né? Então, por que tudo isso? E uma outra questão também, enquanto nesse nosso trabalho, se perceber frente ao mundo aí envolvido pelas mídias e todas as tecnologias possíveis, nós permitir a morte, a matança de tantos indígenas, haja visto no Mato Grosso hoje, ontem, o que está acontecendo, e a gente permanece assim, ó. Com os Guarani Kaiowá, é verdade. Isso. Isso é uma questão interessante, até porque uma coisa que talvez a gente vale a pena observar, embora seja óbvio, é que nós estamos fazendo uma reunião de História da Ciência e Tecnologia no Brasil, né? Nós não somos europeus, né? Nós não estamos no centro, nós não estamos na metrópole, né? E nós temos um problema com isso, né? Os índios produzem um profundo mal-estar, penso eu, no Brasil, por causa da ambivalência essencial que a presença de resistentes com X indígenas no país representa para nós. Primeiro, eles são uma lembrança de que esse país foi construído às custas do genocídio americano e da escravidão africana, né? E de que essas duas dívidas ainda não foram pagas e vão ser, né? De alguma forma ou de outra, né? Então, existe um lado essa questão. De outro, o fato de que os índios, para muita gente, representam um signo do atraso do Brasil, né, em relação ao resto do mundo. É um país que ainda tem como é que tem esse tipo de gente ainda vivendo aqui e tal, né? E, por outro lado, tem gente que, ao contrário, de uma maneira um pouco romântica, imagina que, ao contrário, os índios são a essência da brasilidade. Então, existe uma ambivalência fundamental do brasileiro de descendência, seja biológica, seja espiritual, europeia, né? Porque não precisa ser a mesma, né? Em relação a esse outro mundo, né? Que foi tomado de outra população, né? A América foi invadida, foi dizimada, né? E o que nós chamamos de luta de classes na Europa, no Brasil, sempre foi, além de luta de classes, uma luta étnica, porque a classe dominada era essencialmente composta de negros e índios, né? E descendentes de índios, mestiços de índios com brancos pobres. E a própria classe dominante, branca, não era muito branca, né? A gente sabe, né? Primeiro que eles eram ibéricos, o que para um dinamarquês ou para um francês está no limite entre a Europa e a África. Segundo que a maior parte da população, a maior parte não digo, mas uma grande parte da população portuguesa que veio para o Brasil eram de cristãos novos, marranos, isto é, judeus, né? Forçadamente convertidos, ou seja, não chegou ninguém aqui assim com um pedigree muito elevado até o momento em que o projeto secular das classes dominantes brasileiras, que é o projeto de branqueamento da nação, né? Pedro II, muito amigo do Gobineau, todo o projeto de trazer colonos europeus, de preferência louros, né, para branquear a nação, civilizar essa gente preguiçosa, que não faz nada, que não sabe trabalhar, esses caboclos aí que não fazem nada, e
enfim, nós conhecemos o processo, foi em parte para substituir a mão de obra escrava, né, que, por sua vez, veio substituir a mão de obra indígena, que foi ou dizimada ou resistiu e fugiu, porque tinha para onde correr, coisa que os escravos não tinham, algumas exceções, são os quilombos, né? Mas o fato é que o Brasil é o objeto dessa história muito pouco, da qual nós temos muito pouco que nos orgulhar, que é a história do genocídio e da escravidão, né? Ambas não acabaram. Isso é que é o mais dramático. Nem o genocídio, que continua de maneira mais ou menos homeopática, em alguns lugares de maneira aberta, escancarada, como no Mato Grosso do Sul, em outros lugares de maneira ocasional, de maneira episódica, né? Com apoio entusiasmado dos três poderes, né? Às custas de projetos de lei, de projetos de emenda constitucional, de decisões do STF, processos todos que visam retirar, liberar as terras de posse permanente pela Constituição dos índios para o mercado fundiário capitalista, né? Para o agronegócio, basicamente. Você tem hoje no Brasil uma guerra entre o agronegócio e as populações tradicionais, né? Indígenas, caboclas, ribeirinhas, camponeses, quilombolas, etc. E essa é uma guerra que está sendo travada no judiciário, no legislativo, no executivo, né? E que, nesse momento, as populações tradicionais estão perdendo, né? Elas estão sendo alvo de uma ofensiva como talvez jamais tenha havido na história da República. Sequer nos tempos da ditadura, que talvez não tivesse a capacidade técnica para fazer a devastação da Amazônia, que hoje está sendo feita, né? Não há nada comparável ao que está sendo feito hoje no Brasil, nas áreas indígenas. Isso que você falou, de muita população indígena fora de área indígena, é uma coisa importante, sobretudo no Sul. Existem mais índios no Sudeste brasileiro, no Sul e no Sudeste, do que na Amazônia. 61% da população indígena brasileira está no Sul e no Sudeste do Brasil, e no Nordeste, e não na Amazônia. Ainda que 80% a 90% das terras indígenas estejam na Amazônia. Então, existe um problema aí complicado, né? Eu acho que essa situação do refletir sobre ciência e tecnologia a partir da consciência de que nós estamos fazendo essa reflexão no Brasil, país que é uma dependência em todos os sentidos, inclusive no sentido quase de quarto de empregada, né? É uma dependência das economias do hemisfério norte, né? Sejam elas asiáticas ou euro-americanas, né? País que é um país construído a ferro e a fogo em cima do cadáver de negros e índios, é uma coisa que tem que ficar muito clara. Nós não podemos imaginar que a gente aqui, nós somos apenas candidatos a serem cidadãos da maioria no sentido metafísico, não no sentido estatístico, da maioria dominante, o europeu, o homem branco, macho, adulto, cristão, heterossexual, com formação superior e, de preferência, com formação em ciências exatas, né? Eu acho que é preciso essa ficha caia, que nós estamos falando de um lugar. Um dos nomes que se dá, eu vi um livro sobre o Brasil que chamava-se O Extremo Ocidente, né? Um livro francês, chamava O Extremo Ocidente. Extremo Ocidente em inglês é faroeste, literalmente, né? Far West, né? É o Extremo Ocidente. O Brasil é exatamente isso, é um faroeste, né? Em todos os sentidos. É o extremo do Ocidente, é o limite do Ocidente, né? Até porque está no Sul, né? É um caso, né? E não tem, talvez, tenha talvez menos a fantasia que tem talvez os argentinos, por exemplo, ou os chilenos, de ser um país quase europeu, praticamente europeu, né? O Brasil, por conta da massa negra, escrava, indígena, mestiça, cabocla e tal, não pode se dar ao luxo de ter essa ilusão de que é apenas um posto avançado da civilização europeia no Novo Mundo, né? Nós não somos isso, né? Nós somos uma população de maioria negra, né? Com uma minoria indígena que tem um poder, uma visibilidade política grande, né? E que está sendo hoje alvo de uma ofensiva etnocida, em todos os casos, e genocida, em alguns casos,
cujo objetivo é desindianizar, limpar etnicamente o país, para que todo mundo vire branco, né? Com o pequeno detalhe de que o projeto de virar branco só funciona até a metade, né? Você diz assim, se você parar de acreditar nessas maluquices aí de xamã, botar um calção, começar a rezar a Bíblia, aprender a trabalhar como enfermeiro, como empregada doméstica, como trabalhador manual, você vai virar branco. Aí o cara vai, digamos, o índio vai e faz isso tudo, aí chega um momento de, bom, agora pode parar por aqui, tá bom. Daqui para frente não, daqui para frente não, porque você não é branco, você é índio, né? Ou negro, né? Então você tem essa situação, quer dizer, esse jogo de double bind, como se chama em antropologia, que é você promete o estatuto de branco, mas ele para na metade. Então, isso é o povo brasileiro. É um povo que foi desetnicizado, seja na origem, na África, seja aqui mesmo, transformado em povo. Né? Povo, que não somos, a maioria de nós aqui não é povo, pelo menos. Né? A gente é outra coisa. Né? O povo é isso aí, que a gente, enfim, é o resultado da invasão e do genocídio e da escravidão. Né? Que, como eu disse, não acabou, esqueci de falar, a escravidão continua aí, trabalho de escravo, todas as grandes agrocorporações agroindustriais do Brasil sobrevivem à base de trabalho de escravo no Brasil. Né? Enfim, esta é a realidade no qual nós refletimos sobre a ciência e a tecnologia, né? A partir desse contexto sociopolítico e desse passado histórico. E, para repetir e finalizar, é preciso resistir ao passado, né? E é preciso reativá-lo sob outras formas. Uma última pergunta, mas ela é uma pergunta curta, pelo adiantado da hora. Mas o fato é de que, quando você traz a questão de mudanças climáticas, escancara a ambiguidade da ciência, dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos que nos levaram a esse beco sem saída. E aí você traz Stengers e, para mim, o pensamento dela é altamente atraente pelo fato de que ela saiu de dentro das ciências. Ela saiu de dentro das ciências. Saiu de dentro das ciências, a Stengers. Ela saiu de dentro das ciências para refletir sobre as próprias ciências. Então, diante de uma comunidade de científico-tecnológica, eu acho que é muito importante colocar essa questão de como, de dentro da ciência, refletir sobre essas questões. E Stengers, ela tem um conceito que é de ecologia de práticas científicas, que não se restringe ao pluralismo das práticas científicas, ela estende isso para a ecologia política. E era sobre isso que eu gostaria que você falasse. É interessante essa trajetória da Elizabeth Stengers, né, que começou como uma química, né, que em seguida se juntou ao Prigogine e virou uma filósofa da termodinâmica, da química e das coisas. Em seguida escreveu sobre a invenção das ciências modernas e foi fundamental no processo de pluralizar essa noção de ciência com C maiúsculo e mostrar que, na verdade, tem uma ecologia das práticas em que as diferentes ciências utilizam metodologias, abordagens, pressupostos muito diferentes entre si, que é uma ciência de campo, não é uma ciência de laboratório, né? Que é uma ciência que trabalha com fenômenos físicos, não é uma ciência que trabalha com fenômenos biológicos, assim por diante. E, pouco a pouco, ela foi se voltando para essa questão da ecologia política, por conta creio eu, da consciência crescente da parte dela e de outros filósofos, né, da situação ambiental, da situação do planeta, né? E de onde esse livro que ela escreveu, O Tempo das Catástrofes, A Barbárie por Vir, que é um livro fundamental, justamente onde ela... Né, e ela escreveu um outro livro muito importante, chamado A Feitiçaria Capitalista, né, que é um livro sobre... onde ela começa, digamos assim, a politizar cada vez mais a sua reflexão sobre a ciência, né?
E tudo isso dentro de um quadro, eu diria eu, de perfeita admiração e conhecimento da prática científica. Não se trata de forma alguma de um trabalho de sei lá, heideggeriano, de desprezo da técnica, né, de horror da técnica, de diminuição do trabalho científico em favor do trabalho mais alto, da ontologia ou da metafísica, né? Mas, ao contrário, uma admiração legítima por essa prática antropológica sui generis, ocidental, que tem uma história recente, uma história contingente, né? Que é a história da ciência moderna, né? Mas ela está cada vez mais, no meu entender, se voltando para a questão digamos, dessa aporia, desse beco sem saída, de uma ciência que é capaz de perceber, de conhecer, de equacionar, né, de matematizar o que está acontecendo, e uma impotência política profunda da mesma civilização que produziu essa ciência, né? Seja porque essa ciência tem o rabo preso, literalmente, com as forças econômicas que estão destruindo o mundo, e a gente sabe muito bem disso, né? Metade da atividade científica é financiada pelas corporações e pelas empresas, né? Seja porque a ciência é usada como argumento político, né? Para, primeiro, desqualificar esse povo aí, esses extramodernos, modernizar, né? Para mim, o paradigma da não-ciência, da ciência que, na verdade, finge, para mim, a grande ciência, eu vou dizer, se tiver, certamente alguém tem aqui na plateia que pratica essa ciência, para mim é a ciência por excelência ilusória, a economia, né? Eu sou favorável que o Prêmio Nobel de Economia e de Literatura sejam unificados. E só vai ganhar, evidentemente, os ficcionistas de verdade, mas esse é outro problema. Porque a economia não é uma ciência, a economia é uma política que utiliza a matemática de maneira fraudulenta para produzir os efeitos que ela pretende conhecer, né? Ou seja, ela fabrica aquilo que ela conhece, né? E se ela realmente funcionasse, todos os economistas estariam milionários, né? E a gente sabe que vários deles, inclusive prêmios Nobel, cometeram erros espetaculares na Bolsa de Valores e foram, né? Então, acho que a economia é talvez um símbolo desse fetichismo da ciência, quando ela sai do universo em que ela efetivamente funciona, né? Para um universo que, enfim, continua o problema, que eu acho que é o problema, em última análise, que define toda a nossa presente condição, no sentido inglês de predicament, né? Não sei como traduzir, de condição ruim, que é o problema das relações entre ciência e política, que é o problema do Latour, né? Como é que você articula a ciência com a política, né? A ideia de que a ciência é essencialmente apolítica, né? E de que a política, ao contrário, tem até que ser cientificizada, tem uma ciência política, né? Existe uma política científica, nesse sentido de uma ciência política. São fenômenos muito curiosos, muito característicos. Enfim, o Latour descreveu isso, nós jamais fomos modernos, e eu creio que a descrição dele continua válida, né? Só que ela se torna agora dramática, quando essa distinção se torna insustentável em função do fato de que, nesse momento em Paris, na COP21, o que vai estar acontecendo é precisamente um confronto entre um conjunto de fenômenos cientificamente referenciados e uma total caos, confusão e disputa de interesses no plano da política, né? E isso aí, a meu ver, é a questão que define a nossa presente condição. Uma civilização hipercientífica e completamente impotente diante do estrago que ela está causando, cerrando o galho onde ela está sentada, cientificamente cerrando o galho que ela está sentada.
Tinha o Eduardo aqui. Pois nós estamos ficando com um problema de tempo. Nós temos que encerrar mais ou menos dentro de 5 minutos. Então, Eu faço resposta curta. vocês ouviram a promessa, a resposta curta, mas eu estaria mais interessado em fazer perguntas muito curtas, porque tem 3 pessoas. Eduardo, o microfone está com você, desculpe, eu não sei o seu nome. Marcos Dagnoni. Tá? Então, vamos fazer as 3 perguntas rapidamente, para a gente poder encerrar a 1 hora. Bom, a minha é impossível, mas eu vou tentar resumir em 3 minutos. Aí. Primeiro, citar uma questão que você disse sobre a cosmologia. Né? É um paradigma moderno. A cosmologia praticamente não é uma ciência. Né? A cosmologia atual, que casou astronomia com física de partículas elementares, a física de partículas elementares estragou a cosmologia, não é? No sentido de que nos tornou grandes religiosos, não é? Que ao final vão dar o veredito da igreja, da criação, da origem, e isso é uma bobagem. Não é? Lembrando que para se obter os dados que se obtém, eles já foram obtidos a priori pelas próprias teorias. Não é? Eu sou um discípulo de Giordano Bruno, não no sentido místico, mas no sentido de ideia física de um universo infinito no espaço e no tempo. Infelizmente, não posso dizer aqui o porquê, não é? Mas depois a gente pode bater papo ali. E eu lido com grupos que a gente gosta de investir em pensamento divergente. Portanto, o paradigma anticosmológico não é uma das questões. O outro é uma teoria que eu gosto, que vem dos IPCCs, que você expôs brilhantemente aqui, não é? Se a mudança climática é realmente uma coisa antrópica. Não é? Eu gostaria de acreditar, até pelas ações educativas que isso vem, etc., etc. Porém, não é? Quando a gente pensa na explosão do Krakatoa, do Pinatubo, de qualquer grande... Não é? Nós jogamos 3, 4, 5 revoluções industriais na atmosfera, não é? Em um espaço muito curto de tempo. Quando a gente olha Marte, a gente sabe que Marte perdeu a sua atmosfera em algum momento, que os astrônomos não sabem bem por quê. Então, nós entendemos pouco de dinâmicas atmosféricas planetárias, inclusive a nossa. Não é? Então, a ciência, com as suas certezas, não é? Criando paradigmas que durarão pouco, muito ou medianamente, atenção, né? Nós precisamos educar cientificamente para um planeta melhor, etc., etc. Né? E a verdade científica é uma questão ilusória, né? Seja ela no sentido dos IPCCs, seja ela no sentido da cosmologia, da física de partículas, dos neutrinos, ou o que diabo seja. Mas depois eu gostaria de bater papo um pouco mais rápido. Obrigado. Bom, você disse sobre a cosmologia, eu vou deixar os cosmólogos científicos responderem. Enfim, a cosmologia astrofísica é uma ciência ou não, realmente não é o meu problema. Quanto à questão das mudanças climáticas, isso é uma questão mais séria. Eu acho que a questão aí não é saber se outras forças naturais têm tanto ou mais efeitos sobre o clima do que a ação humana. Não tenho dúvida que se houver uma mega explosão do vulcão que está embaixo de Yellowstone, aquilo vai provocar um efeito sobre a atmosfera imediato e muito superior à ação antrópica desde a Revolução Industrial. Mas eu digo o seguinte, bom, em dúvida, vamos pelo menos tirar esse elemento do quadro. Não podemos fazer nada a respeito do vulcão, mas podemos fazer alguma coisa, talvez, em relação ao petróleo, né? Ao carvão. Né? Então, é o chamado princípio de precaução. Ok, não podemos fazer nada com Krakatoa, mas podemos fazer alguma coisa a respeito do nosso sistema econômico, do seu uso de combustíveis fósseis sobre a Terra. Então, enfim, a precaução elementar consiste em agir onde podemos agir e
segurar a onda onde não podemos agir, né? A questão de saber se o essencial das mudanças climáticas atuais são de origem antrópica depende das medidas que têm sido feitas a partir da Revolução Industrial, a partir do uso intensivo do carvão, particularmente do carvão, a partir de 1750, com a máquina a vapor. O que se verifica aí é uma mudança mensurável na acumulação de partículas de efeito estufa na atmosfera, independente de fatores intervenientes do gênero Krakatoa, ou Monte Santa Helena, ou seja o que for. Então, eu acho que existe, sim, um componente fundamental. Não tenho autoridade, não tenho condições de decidir se ele é o componente principal, né? E é possível, perfeitamente possível, que algum acidente de proporções gigantescas aconteça a qualquer momento no planeta, seja vindo de dentro, seja vindo de fora, né? Mas isso não tira da gente, de forma alguma, a responsabilidade da nossa parte no processo de, por exemplo, extinção biológica das espécies, por exemplo, acidificação dos oceanos, né? Por exemplo, destruição dos recursos hídricos do planeta, né? Por exemplo, poluição das cidades. Todas essas coisas não foram causadas por nenhum vulcão, né? Então, mudança climática é um termo muito genérico para um conjunto de mudanças que não são apenas climáticas, né? Que são mudanças gerais nas condições de vida na Terra. E boa parte delas vem do nosso modo de vida. As ilhas de calor urbanas não são de origem vulcânica, né? O câncer produzido por agrotóxicos não são de origem vulcânica, né? O barramento dos rios da Amazônia, que vai produzir, sabe-se lá que efeitos sobre o ecossistema amazônico e sobre o regime de ventos e de chuvas em São Paulo, não são efeitos extraantrópicos. Então, a contribuição antrópica não se resume em processo de aquecimento ou esfriamento global. Ela se estende a uma quantidade de outros parâmetros que são inequivocamente de origem antrópica, né? Quem está terminando com o estoque de peixes no oceano não são os terremotos nem os vulcões, é a pesca predatória, né? Acabamos de receber a notícia de que o governo brasileiro suspendeu o chamado período do defeso, quando é proibido pescar, porque é o período de desova dos peixes, suspendeu o período, ou seja, permitiu a pesca em período de reprodução dos peixes, apenas para não pagar o seguro que ele é obrigado a pagar aos pescadores durante esse período. Então, você tem uma ideia de que isso aí não tem nada a ver com o vulcão, tem tudo a ver com a Dilma Rousseff, né? Ou com o Levi, ou com o Joaquim Levy. Então, são essas coisas que me parece que a mudança climática é um termo muito genérico. Sobre a mudança climática como um todo, podemos imaginar a Terra perdendo sua atmosfera pela passagem de um cometa ou de um meteoro que sugue a atmosfera ou alguma coisa assim. Mas, enquanto isso, vamos tentar baixar as emissões de carbono produzidas pelas termoelétricas, pelo metano dos lagos das barragens da Amazônia, né? E pela produção automotiva, da qual nós nos orgulhamos, como se fosse um grande feito da indústria nacional, a produção de milhares de veículos envenenadores da atmosfera. Então, essa é a minha posição. Eduardo, você com Stanger nos obriga a repensar. Você com Stanger nos obriga a repensar radicalmente as relações entre passado e presente. Tá? Eu vou acionar um autor do passado, um autor reputado ultrapassado, um autor que teria ido tarde. Me refiro, como você deve estar intuindo nessa altura, a Gabriel Tarde, que escreveu, entre outras coisas, fragmentos de História Futura, que você e Débora prefaciaram há pouco tempo, em um instigante artigo chamado A Ação dos Fatos Futuros, aonde ele denuncia a relação, o tratamento desigual que nós damos ao passado, que não mais existe, e ao futuro, que ainda não existe. A minha questão é, em tempos de antropoceno, o que você pensa antropológica e politicamente a respeito da ação dos fatos futuros? Essa é uma questão difícil, Eduardo. Eu teria que pensar. Faz tempo que eu não leio esse outro texto, o segundo, da ação dos fatos futuros,
então não tenho ele na cabeça. O primeiro, Fragmento de História Futura, é um texto admirável pelo seu sarcasmo irônico a respeito de um mundo finalmente só humano, integralmente humano, né? Aliás, baseado no uso da energia térmica, geotérmica, né? Nos vulcões, portanto, de certa maneira, né? Mas não saberia responder, sinceramente. Acho que o que se vê, a sensação que se tem hoje é de que a imagem do futuro mudou radicalmente em relação ao futuro do passado. A famosa frase, a nostalgia não é mais o que ela costumava ser, né? O futuro não é mais o que a gente imaginava que ele era, quando nós estávamos na década de 50, nas 30 gloriosas, como se diz em francês, os 30 anos gloriosos, né? Quando nós achávamos que, enfim, o princípio fundamental da economia, da ciência econômica, é a inexistência da termodinâmica. A economia funciona como um ciclo fechado que não leva em conta nos seus cálculos a existência de entropia, de lixo e a ideia de estoque finito. A ideia de que existem estoques finitos no planeta é automaticamente estigmatizada como malthusianismo. Isso é malthusianismo. O Malthus está falando de outra coisa, provavelmente por superpopulação, né? Isso nada diz nem contra nem a favor. Um outro fato, que é o fato de que a Terra é um objeto material finito, dotado, portanto, de recursos finitos. A ideia de estoque finito é a besta negra de todo economista, inclusive dos marxistas, né? Porque a ideia de um estoque finito pressupõe o fim, né? A noção de crescimento, por exemplo, econômico, nunca vi ninguém dizer quando é que para o crescimento. O crescimento até quando? Não, temos que fazer o programa de aceleração do crescimento. E quando é que não vamos parar? Não precisa parar de crescer? Vai crescer até quando? Até quantos? Tem que crescer continuamente. A ideia de que o crescimento é, por definição, contínuo, ou seja, eterno. Existe uma concepção de infinitude contida dentro da economia, que é uma concepção completamente religiosa, no mau sentido da palavra, porque ela ignora soberbamente o fato de que a Terra é pequena, né? Eu tenho um slogan que eu uso sempre que eu escrevo manifesto político, que é: o Brasil é grande, mas o mundo é pequeno, né? Todo mundo diz que o Brasil é grande, o Brasil é grande. O Brasil é grande, mas o mundo é pequeno, né? E está ficando cada vez menor, né? E eu acho que isso é uma mudança radical em relação, digamos, ao imaginário da década de 50, do século XX, em que nós imaginávamos que nós íamos todos nos transformar em atores de filmes de Hollywood, com aqueles carros grandes, rabo de peixe, geladeiras, eletrodomésticos, casas à la americana, enfim, né? Esse imaginário que continua a ser passado pela televisão. Se vocês ligarem no canal de cabo, como é que chama? Globo News, durante os jornais de notícia da Globo News, vocês podem contar todo dia todos os comerciais entre um bloco e outro de notícias são comerciais de carro. Todos. Sem exceção. Todos são comerciais de carro, todos os carros 4x4, daqueles, enfim, que ocupam espaço, e boa parte deles é a diesel, e todos eles, evidentemente, porque o canal a cabo é dirigido para a classe AB, né? Então, todos os intervalos são controlados por comerciais de carro, inclusive o do programa Cidades e Soluções. Então, se fica com a seguinte situação, quer dizer, realmente está difícil, né? Boa tarde. É o seguinte, o senhor falou que em relação às mudanças climáticas, o senhor sempre vai ler o que os cientistas do clima publicam, né? Eu concordo com isso plenamente. No entanto, os relatórios do IPCC estão sendo ignorados, né? E essa controvérsia, ela como é que eu falo? Essa controvérsia está sendo alimentada, né? Como se esses dados não existissem. O Latour chama isso de uma controvérsia espúria,
né, que o que o senhor falou, essa questão das relações entre ciência e política, que são complicadas. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Apesar dos relatórios serem tão contundentes, né, não há ação política suficiente. Bom, para começar, os relatórios do IPCC são vergonhosamente tímidos. Todos eles estimam por baixo as coisas, justamente para não ferir sensibilidades econômico-políticas. Todas as pessoas que contribuem para o relatório dizem: nós estamos estimando tudo por baixo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo que parece catastrófico, não é realmente assim tão pouco catastrófico, é muito mais do que isso. Ou seja, o IPCC está avaliando por baixo, para começar, né? Em segundo lugar, como você disse, a controvérsia é espúria, né? O Latour gosta muito de controvérsia, então ninguém mais autorizado do que ele a dizer quando uma controvérsia não é uma controvérsia, né? As pessoas ficam: não, temos que discutir isso aí, é uma controvérsia, né? É só uma teoria, como se teoria fosse a mesma coisa que é só um sonho, né? A teoria darwinista é uma teoria também, pode ser desmentida a qualquer momento, mas até agora não apareceu nada melhor, penso eu, por exemplo. Apesar de ter até uns probleminhas com ela, mas eu não me julgo digno de poder meter minha colher nessa sopa, né? A teoria da relatividade, idem, claro, não unificaram ela ainda com a mecânica quântica, mas, enfim, isso não impede de que ela sirva para posicionar os satélites GPS em volta da Terra, sem a teoria da relatividade não ia ter GPS, por várias razões, né? Então, eu acho que a noção de teoria em ciência não é a mesma coisa que você dizer que, bom, a minha teoria sobre o PT é que o PT está vendido ao PMDB, né? Eu acredito nisso também, mas não da mesma forma que eu, digamos assim, leio, ou confio, ou absorvo uma exposição da teoria darwinista com modificações importantes, da teoria da simbiose, da Margulis e tal, ou da teoria da relatividade, mesmo sabendo que ela não é completa, né? Ou a mecânica quântica não é completa. Nenhuma dessas teorias é completa, né? E o sonho de uma teoria completa, de uma teoria de tudo, isso é certamente um sonho, a meu ver, ideológico, e não algo que a ciência tem que fazer. Mas então, em relação ao IPCC, eu digo isso: primeiro, ele é subestimado, e segundo, como você disse, ele é utilizado como um instrumento de argumentação política, né? E que, a rigor, está começando a produzir os seus efeitos. Você começa a ver o Obama falando, até a Dilma Rousseff está falando, né? O tema entrou na agenda até mediática, né? Mesmo no canal da Globo News, entre um anúncio de carro e outro, tem alguém falando nas inundações e nos furacões, e na seca, e no El Ninho. Essas coisas começaram a preocupar, né? As pessoas, né? Então, existe, de fato, uma consciência crescente, penso eu, em relação ao fato de que o mundo está mudando, né? Isso me parece positivo, né? Agora, como eu disse, eu acho que essa consciência está muito lenta, as mudanças, as medidas paliativas ou adaptativas em relação a essas mudanças são lentíssimas, e é muito provável que, de fato, a temperatura, seja por que causa for, vai atingir mais 4 graus, provável, nos próximos 50, 60, 70 anos. Então, estou falando de nossos netos, nossos filhos ou nossos netos, não estou falando do século 23, né? Essa mudança é uma mudança propriamente, vai tornar a vida humana, tal como a conhecemos, impossível, né? Pelo menos para 99% da população humana. E vai provocar uma extinção biológica sem precedentes, né? Dentro do período do Holoceno, pelo menos, né? Tem um livro, vale a pena, acho que 2 livros que eu terminaria citando. Um sobre as controvérsias espúrias é um livro conhecido, da Naomi Oreskes, e de um outro autor que eu esqueço o nome, que chama Os Mercadores da Dúvida, no qual ela mostra que foram os mesmos cientistas empregados pela indústria do tabaco para dizer que o tabaco não fazia mal a ninguém, que passaram a ser contratados pela indústria, pela Monsanto e pela Exxon e etc.,
para dizer que não havia mudança climática, que não tinha nada a ver com petróleo. O outro livro peraí, qual é o outro livro? O livro é esse livro da Naomi Oreskes, chamado Os Mercadores da Dúvida. E o segundo é um livro da Elizabeth Kolbert, chamado A Sexta Grande Extinção, que é um livro sobre a taxa de desaparecimento das espécies vivas do planeta a partir de 1750, mais ou menos. Né? Essa taxa é 1000 vezes maior do que a taxa média de extinção natural, que as espécies naturalmente aparecem, desaparecem, se extinguem. O que está acontecendo hoje é uma taxa de extinção 1000 vezes mais rápida do que a taxa normal, digamos assim, de extinção, fora dos períodos, é claro, de catástrofe vulcânica, meteórica, etc., etc. Isso dá uma ideia de que o que está acontecendo não afeta apenas a vida humana, tal como nós a conhecemos, mas a vida como um todo, tal como nós a conhecemos. Né? E esse aspecto é um aspecto importantíssimo e que não aparece, por exemplo, quando houve a crise nuclear, houve um famoso manifesto dos cientistas, assinado pelo Bertrand Russell, Einstein, Oppenheimer, enfim, todos os cientistas da época, em que alertava para o perigo de uma catástrofe nuclear que iria extinguir a civilização humana. Só falava, o único problema da catástrofe nuclear, do inverno nuclear, etc., era localizado na sobrevivência da espécie humana. Né? Como nós sabemos hoje, a espécie humana sozinha não dura 5 minutos. Se as abelhas desaparecerem, como vocês sabem, mais da metade da produção alimentar do planeta desaparece, porque sem as abelhas não há polinização, sem polinização, mais da metade das plantas que nós comemos não se reproduzem. Então, nós temos, como é que chama? Um negócio com as abelhas que não pode ser desfeito. Né? E assim por diante. Há uma quantidade de outras espécies que estão em risco de extinção, que nos colocam em risco de extinção. Isso para tomar um ponto de vista antropocêntrico, porque tem um problema das espécies elas próprias, enquanto tal. Né? Os ursos polares desaparecerem não vai provocar nenhum caos na minha vida em casa. Né? Mas eu acho... O Leibniz tem uma observação que, considerando essa época em que foi feita, né? Século XVII, por um teólogo, filósofo, etc., matemático e muitas outras coisas, mas que é uma frase que eu acho importante. Ele diz assim: a morte de um leão certamente não vale a mesma coisa que a morte de um homem. Né? A morte de um homem é infinitamente mais importante. Mas a morte de todos os leões do planeta, aí eu já não tenho tanta certeza, ele fala. A desaparição da espécie dos leões, aí eu já não tenho tanta certeza se dá para comparar. Né? O que mostra uma certa abertura de espírito muito rara para uma pessoa, né, no século XVI, católica, né, e assim por diante. Mas eu acho que a gente deveria pensar nessa frase. Né? Não que ele queira matar um homem para evitar a morte de todos os leões, não é isso. Ele estava apenas falando do ponto de vista metafísico. Um leão não vale um homem, mas a espécie inteira dos leões, aí eu já fico na dúvida, diz ele. Chegar nos cordões para os crachás. Olha, eu queria agradecer imensamente o Ricardo, o Eduardo, pela oportunidade que nos proporcionou e pela realmente brilhante exposição que você fez e também pela sua disposição de ficar aqui até essa hora. Eu sei que você está dando uma alta aula às 2 horas. Né? Muito obrigado.